A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 21, que diz: Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Estamos falando sobre o Filho do Homem é vencedor, no último capítulo, o capítulo do Evangelho de Lucas. Falamos anteriormente sobre Jesus venceu a morte, e agora nós vamos falar que Jesus venceu a ignorância, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Então, o episódio dos dois discípulos na entrada para Emaús, só é registrado por Lucas. Então, trata-se de um fato que revela como a ignorância espiritual é prejudicial à vida do crente. Deve nos chamar a atenção o fato de que na narrativa de Lucas, Jesus ainda não se apresentou aos discípulos de seus círculos mais íntimos, os 11. Primeiro, um grupo de mulheres recebeu a notícia de dois anjos. Depois, o próprio Jesus se revela a dois discípulos, até então desconhecidos. Esse relato mostra que, além dos 12, Jesus também tinha outros seguidores de círculos mais abertos, que alimentavam a esperança em sua messianidade. Então, a ignorância espiritual demonstra até aqui, demonstrada até o momento, e mais adiante pelos 11, demonstra que é possível seguirmos a Jesus com expectativas equivocadas. Vamos falar agora sobre três aspectos, sobre esse tema. O primeiro é a ignorância espiritual nos impede de reconhecer a pessoa de Jesus. Então, a provável distância entre Jerusalém e Emaús era de 11 quilômetros. Era 11 dolorosos quilômetros de tristeza e decepção, em que conversava sobre os horrores da crucificação de Jesus. Mas um viajante especial se juntou a eles nessa caminhada. Então, apesar de o Cristo ressurreto aproximar-se deles e caminhar com eles, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Versículo 16. Então, a incredulidade é cega, mas a fé vê o invisível. Crer no inacreditável e receber o improvável. Então, eles se deixaram distrair pela violência da crucificação e perderam a esperança da ressurreição. Então, o resultado foi a incapacidade de reconhecer que Jesus estava ali mesmo, ao lado deles, na caminhada. Então, Jesus não escolheu aparecer no templo ou em um lugar público, à vista de todos, mas em um caminho, junto a dois discípulos desconhecidos. Então, o Jesus ressurreto nos encontra em nossos caminhos de tristeza e dor. Ele se revelou em um caminho, porque a vida cristã é um caminho diário com Cristo ressurreto. Então, Jesus ele gosta de se apresentar no caminho, como fez a Saulo de Tarso no caminho para Damasco. O segundo aspecto sobre esse tema da ignorância, Jesus ele venceu a ignorância, é que a ignorância espiritual nos impede de compreender o verdadeiro significado da obra de Cristo. Então, ao se apresentar como um viajante comum, Jesus pergunta qual é o assunto da sua conversa, o que os faz se admirarem pela aparente ignorância do novo companheiro de viagem. Versículo 19 e 20, que diz: Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? No caso, é o versículo 18. Era inconcebível que alguém não estivesse sabendo de um acontecimento tão notório e comentado em toda Jerusalém.
Os dois discípulos, então, eles disseram no versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Então, eles alimentavam suas próprias expectativas, né, e olhavam para Jesus como um redentor político que libertaria Israel do poder, né, romano. Então, eles não haviam entendido os ensinos de Jesus acerca da salvação. Então, a ignorância em reconhecer Jesus no caminho começou com a ignorância em reconhecê-lo como um Messias, quando ele ainda os advertia a esse respeito. O terceiro aspecto desse tema sobre a ignorância, espiritual é que a ignorância espiritual se recusa a crer no testemunho de crentes verdadeiros. Então, eles se haviam recusado a crer nas mulheres e nos discípulos que foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Também não creram no testemunho dos anjos, que afirmaram que ele estava vivo. A ignorância espiritual no mundo se revela na indisposição do coração em crer, mesmo diante daquilo que está patente aos olhos de todos. Então, na vida cristã, a ignorância espiritual pode levar à falta de discernimento espiritual e à naturalização das questões que devem ser olhadas do ponto de vista espiritual. Então, na verdade, o embrião de uma religião natural que encara o evangelho apenas do ponto de vista humano e não divino. Então, lhes disse Jesus, honestos, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? Versículo 25 e 26. Então, como vencer essa ignorância espiritual? Isso é uma questão que precisamos entender. Como a gente vence tudo isso, a ignorância de não crer, se recusar a crer no verdadeiro Deus, na ressurreição de Cristo, compreender a verdadeira significado do Evangelho, e da obra de Cristo, reconhecer realmente a pessoa de Jesus como o único Senhor e Salvador, é uma ignorância muito grande. Então, como vencer isso? Primeiro, aprendendo tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre Jesus. Para vencer a cegueira espiritual dos discípulos, Jesus lhes põe a palavra, versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as escrituras. Então, ao citar o cânon hebraico, Moisés e os profetas, Jesus ele dá testemunho de que ele é, e o tema central da Bíblia. Então, o seu sacrifício e glorificação é o único assunto que faz arder o coração do homem pecador. Então, a palavra de Deus ilumina os olhos, queima os corações. Os dois discípulos reconheceram, dizendo, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? O segundo conselho para vencermos a cegueira espiritual, a ignorância espiritual, a ignorância espiritual se vence na comunhão pessoal com Jesus. Então os discípulos pediram a Jesus, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E outro, e entrou para ficar com ele, versículo 29 diz. Então Jesus nunca se recusa a ficar conosco. Jesus tem prazer na comunhão e é nessa comunhão que ele revela-se a nós. Versículo 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando eles o pão, abençoou, mas ele desapareceu da presença dele. Os seus olhos ali foram abertos e passaram a reconhecer no partir do pão. Então, no início da incredulidade dos discípulos, os impedia de ver Jesus fisicamente. Mas agora, com a sua fé restaurada, eles criam em Jesus, mesmo não o vendo. E o terceiro aspecto, a terceira forma de vencer a ignorância espiritual, é a forma de vencermos a ignorância espiritual proclamando a ressurreição de Cristo. Então, naquela mesma hora,
Os 2 discípulos voltaram para Jerusalém com a intenção de encontrar os irmãos e dizer-lhe o que havia acontecido. Versículo 35 diz: Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então fechamos mais uma parte que nós devemos estar entendendo, buscando realmente compreender e pedir ao Senhor que nos revele, que Jesus ele se põe ao nosso lado, mesmo quando não o percebemos. Então ele está ao nosso lado em todo o tempo, e ele é o tema central, quando ele discorre ali falando de Moisés e dos profetas, mostra que Jesus é o tema central da Bíblia. Então devemos ler a Bíblia na companhia do seu autor. Aí devemos ler a Bíblia com as lentes do Evangelho. Devemos orar para Jesus se revelar a nós na leitura da Bíblia. E devemos ler a Bíblia e cultivar a comunhão. Então, você fica com essa palavra nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus fale mais em teu coração. Se você sentir, compartilhe esse vídeo com alguém, esse áudio com alguém, para que assim você também esteja dando continuidade em fazer a obra do Senhor, em divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.